A consciência expressa a si mesma. Desde os dias em que o homem estava limitado a viajar a pé até o presente dia, quando a restrição máxima é um jato de 6.500 km por hora, tem havido uma atividade de Deus trabalhando na consciência humana para libertar o homem das limitações de tempo e espaço. O homem não pode apressar o dia, nem pode retardá-lo, porque é uma atividade do desdobramento da consciência. Aqueles que tentam retê-lo são destruídos, e aqueles que estão dispostos a serem instrumentos de sua vontade estão em sintonia com o infinito. Esse processo evolutivo, que é a atividade de Deus desdobrando-se e revelando a si mesmo, aplica-se às nossas vidas individuais. Se estamos dispostos a nos abrirmos para sermos instrumentos através da meditação, permitimos que esta atividade do Espírito tome conta da nossa mente, alma e corpo. Se nós o bloquearmos por conta do senso pessoal, vontade pessoal e desejo pessoal, então ele nos quebra. A maioria dos homens de emissão acaba em presídios, porque a força de Deus os destrói, enquanto que uma percepção consciente da mesma força de Deus os levaria às alturas do reconhecimento mundial. Ao longo da história do mundo, guerras, opressão e escravidão foram provocadas pelo fracasso dos homens em perceber a natureza de Deus na consciência. A liberdade nunca é obtida através da guerra ou agressão, mas apenas por um desdobramento da consciência, que está ocorrendo em todo o mundo. Há uma força maior que o homem abrindo sua mão para libertar os povos. Nós somos meramente instrumentos para o desdobramento dessa consciência. Nesta era presente, o mundo está se perguntando e especulando muito sobre a vida em outros planetas. E nesse contexto, há uma coisa que devemos lembrar. Deus preenche todo o espaço. Não há lugar onde Deus não esteja. Se há outras estrelas ou planetas neste universo, eles foram feitos por Deus e, portanto, devem ser abraçados pela consciência de Deus e devem manifestar a vida, embora possa haver diferentes graus e formas de vida. Se você voltasse 3 ou 4 mil anos atrás, que expressões da vida, que diferentes graus de cultura e civilização seriam encontrados? Não pode haver dúvida de que, em outros planetas ou espaços, existe vida. Sim, há vida, porque Deus é, e onde Deus é, a vida é, porque Deus é vida. Como não pode haver vida vazia, deve haver uma vida expressa, e a vida expressa seria novamente em formas individuais de vida. Eventualmente, podemos descobrir que, nessas extensões do espaço exterior, existem civilizações tão atrasadas quanto as da Terra há milhares de anos, ou podemos encontrá-las avançadas em milhares de anos além de onde estamos agora. Nós não temos como saber de nada sobre isso, mas nós sabemos isto: a consciência é Deus, a consciência é vida, consciência é aquilo que é formado, portanto, onde Deus é, existe vida. Tempo e espaço estão cheios de Deus, e quaisquer formas de consciência que existam, seja atrás ou à frente de nós, são determinadas por coisas sobre as quais não temos controle, porque a consciência está sempre se expressando a si mesma. O grau de vida experimentada é proporcional ao grau de desenvolvimento da consciência. Independente de que ponto você está neste momento da vida, isso representa seu grau da vida de Deus, desdobrada em expressão consciente. Isso você pode mudar a qualquer momento, abrindo sua consciência para um fluxo maior. Não há ontens e não haverá amanhãs. Há apenas este instante em que você reconhece que existe uma atividade de Deus operando na consciência humana, e você é meramente um instrumento para sua operação e expressão, e é através de seus frequentes períodos de meditação, comunhão e contato que você permite que ela exerça sua influência. Oração eficaz. Somente aqueles que experimentam um profundo contato ou realização espiritual interior podem orar efetivamente.
Isto pode, a princípio, parecer uma afirmação chocante para aqueles que aprenderam nos velhos ensinamentos que devemos nos voltar para Deus, orar a Deus, pedir, implorar a Deus por isso, por aquilo e por outra coisa. No entanto, quando meditamos e ponderamos sobre esse assunto, descobrimos que, se não recebemos o que oramos, é porque oramos mal. Certamente nós estamos todos bem familiarizados com o tipo de oração de quem está orando mal. Nas Cartas do Caminho Infinito de 1954, encontramos esta citação: a oração é o desdobramento espontâneo da verdade dentro de nosso próprio ser. A oração é uma revelação espontânea de Deus em ação. A oração é o nosso grau de receptividade à verdade. Oração é a via aberta dentro de nós mesmos para receber o amor, a vida, a verdade e a sabedoria de Deus. A oração, então, é o fluir espontâneo do Pai, de dentro para nossa consciência exterior. A oração é o reconhecimento da natureza de Deus como realização. A oração é a percepção de nossa inseparabilidade de Deus. Eu e meu Pai somos um. É o relacionamento estabelecido desde o início. Unidade com Deus é o estado divino do nosso ser, mas apenas a oração pode revelá-lo. Por que então somente indivíduos com profunda realização espiritual podem orar efetivamente? Para entender isso, primeiro é necessário que entendamos algo da natureza de Deus e, através disso, da natureza da oração. Através de diferentes estados e fases de desenvolvimento, nos foram ensinados vários conceitos sobre a natureza de Deus e a natureza da oração, mas de repente chegamos a um ponto em nossa experiência em que percebemos que não haverá mais nenhum desses conceitos. Nós ficamos cara a cara com a percepção de que nada nos foi dado sobre a natureza de Deus ou a natureza da oração que seja de qualquer valor neste momento particular. E é então que devemos começar a nos despir de séculos de falsas crenças e ideias que se acumularam em nossa consciência, através da submissão aos conceitos do mundo sobre esses dois grandes pontos. Ninguém pode nos dizer algo sobre a natureza de Deus ou a natureza da oração. Nós percebemos que, não importa o que sabíamos ontem ou esta manhã, na verdade, se a realização que tínhamos naqueles tempos literalmente ressuscitasse os mortos, agora precisaríamos ser renovados. Neste momento, devemos chegar a uma realização mais profunda da natureza de Deus e da natureza da oração. E como nós estamos dentro de nossa própria consciência, percebemos que devemos desistir de qualquer ideia de que existe um Deus a quem podemos rezar, que existe algum Deus que possa ser bajulado, adulterado ou influenciado a atender qualquer desejo pessoal ou efeito desejado. Devemos considerar cuidadosamente todos os diferentes conceitos que nos foram impostos. É verdade que, em certos estágios do nosso desenvolvimento, fomos ensinados a orar por coisas, por ideias e depois por realização espiritual. E não havia nada errado com aquelas orações naquele momento específico. Mas agora, hoje, neste exato minuto, neste momento de eternidade, nenhuma das velhas ideias ou conceitos são de alguma utilidade, e eles devem ser eliminados e afastados de nós. Quando nos voltamos para dentro em silêncio, com uma total ausência de velhas crenças conceituais e ideias antigas, começamos a perceber, mesmo em pequena medida, o fato de que existe um Deus que está mais perto que o respirar, mais perto que mãos e pés, e que nós vivemos, nos movemos e temos no nosso ser nesse espírito infinito e invisível. Tornamo-nos conscientes no momento em que nenhuma ideia ou conceito antigo, nenhum desejo interfere no ouvir que está acontecendo dentro de nós. Enquanto nos sentamos neste silêncio, ouvindo atentos e esperando a palavra de Deus em nós, encontramos uma nova dimensão que chega em nossa experiência em relação a Deus, a natureza de Deus e a natureza da oração. Certamente esta experiência é a oração em um sentido que é mais real, mais definido que qualquer outro que já conhecemos.
Certamente, neste momento, estamos desenvolvendo em maior grau aquele ouvido interno que é a realidade da comunhão. E assim, nesta quietude, nesta ausência de esforço mental e físico, neste momento de tranquilidade, de deixar rolar, de relaxar, nós alcançamos esse ponto no centro do nosso ser e fazemos contato com o infinito invisível que está dentro de nós. É então que uma transformação acontece, seja grande ou pequena aos nossos olhos, e onde antes havia um conceito errôneo, agora existe, em algum grau, o conhecimento da realidade. Um conhecimento calmo, confiante e sereno da realização da natureza, da atividade, da essência e do ser daquele que chamamos de Deus. Neste momento de contato, em pequena medida, realmente e verdadeiramente experimentamos Deus, e é essa experiência, e somente ela, que constitui a oração. Apenas nas profundezas de um contato interno dentro da consciência de um indivíduo, aquele que está suficientemente sintonizado com esse infinito pode chegar a uma oração eficaz. Somente no grau em que nós, como consciência individual, nos rendemos e nos tornamos na percepção consciente do infinito invisível dentro de nós, somos nós capazes de transcender espiritualmente, de ver através das coisas em nossa experiência. Que nós conheçamos, não existe outro tipo de oração efetiva. A razão pela qual as orações de santos, sábios e praticantes parecem mais eficazes do que as nossas é que eles, através da graça e através de um processo de desenvolvimento, chegaram a um estado de consciência espiritual que permite contato contínuo e constante de comunhão ou união com o Pai interior. Este é o teste da nossa oração. Se fizermos o nosso contato interior, se ganharmos o nosso clique, se sentirmos um calor suave por dentro, sabemos então que experimentamos uma oração eficaz. Sempre que esse contato interior não é feito, nossa oração está no reino da mensagem da verdade, e não no reino do Espírito da verdade, e não produz fruto de uma natureza espiritual. Mais uma vez, cito as cartas do Caminho Infinito de 1954. Quando ouvimos a pequena e silenciosa voz de Deus, quando recebemos a transmissão interior ou o sentimento da presença de Deus, estamos recebendo o benefício da oração, e qualquer que seja a forma necessária de demonstração, terá lugar em nossa experiência. O 9º mandamento. O 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo, é uma lei cósmica. Mas o que isso significa? Certamente isso não significa apenas não espalhar boatos e fofocas sobre o nosso vizinho, mas significa não manter o nosso vizinho na humanidade. Se você diz, eu tenho um bom vizinho, você está dando falso testemunho contra ele, tanto quanto se você dissesse, eu tenho um vizinho ruim, porque você está reconhecendo um estado de humanidade, às vezes bom e às vezes ruim, mas nunca espiritual. Dar falso testemunho contra o seu próximo é declarar que ele é humano, que ele é finito, que ele tem falhas, que ele é algo menos do que o próprio Filho de Deus. E assim, nós violamos a lei cósmica toda vez que reconhecemos sua humanidade. Toda vez que nós reconhecemos o próximo como capaz de ser pecador, pobre, doente ou morto, toda vez que nós o reconhecemos como diferente do Filho de Deus, estamos dando falso testemunho contra ele. Na violação dessa lei cósmica, provocamos nossa própria punição. Deus não nos pune, nós nos punimos porque se eu digo você é pobre, eu praticamente digo eu sou pobre. Há apenas um eu, um ser, e qualquer verdade que eu saiba sobre você é a verdade sobre mim. Se eu aceito a crença da pobreza no mundo, isso se reflete em mim. Se eu disser você está doente ou você é cruel, estou aceitando que há uma qualidade separada de Deus, um ser separado de Deus, uma atividade à parte de Deus. E desta forma, eu estou condenando a mim mesmo porque existe apenas um eu e finalmente sou punido pela minha própria convicção, dando falso testemunho contra meu vizinho. Chegamos a um ponto de não dar falso testemunho contra o nosso próximo,
quando chegamos à conclusão de que o Cristo é nosso próximo, que nosso vizinho é um ser espiritual, o Filho de Deus, assim como nós somos. Ele pode não saber, e você pode não saber plenamente, mas a verdade é que eu sou espírito, eu sou alma, eu sou consciência, eu sou a mesma manifestação, a própria expressão de Deus, e assim é você, e assim é o seu próximo, seja ele bom ou ruim, amigo ou inimigo, na porta ao lado ou nos mares distantes. A lei cósmica é revelada em toda a Escritura e no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7. O Mestre nos deu um guia e um código de conduta humana para seguir enquanto treinamos e nos desenvolvemos para a consciência espiritual ou cósmica. O caminho infinito não lida com a boa humanidade em si e por si mesma, nem é uma correção da sua conduta humana. Ele lida inteiramente com a compreensão dos valores espirituais da realidade, com a adoção de um código espiritual que automaticamente resulta em boa humanidade. A boa humanidade é apenas uma consequência natural da identificação espiritual. Seria impossível entender que Cristo é a alma, a vida do ser individual, e então brigar com seu vizinho ou caluniá-lo. Colocamos toda a nossa fé e confiança no infinito invisível e não estamos considerando circunstâncias ou condições humanas. Então, quando chegamos às circunstâncias e condições humanas, nós as vemos em suas relações verdadeiras. Quando dizemos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós não estamos falando de amor humano ou afeição ou amizade. Estamos trazendo nosso próximo à identidade espiritual e depois chegamos a ver isso manifestado na imagem humana.